Gente, vamos começar porque tem muita coisa para a gente ver hoje aqui, viu? Nós vamos estender um pouquinho mais. Se você achar que não está ruim, a gente para na metade do caminho. Fala lá, professora, manda ver. A gente continua com a aula aqui, tá ok? Vamos lá, então. Hoje, então, nós vamos falar sobre como realizar um atendimento com auriculoterapia, da anamnese ao tratamento. Você, que já é auriculoterapeuta, né? Ou você, quem não é, é bom que já começa desde os primeiros passos com um olhar bem, né, direcionado. Mas quem já é auriculoterapeuta, como que é o seu atendimento hoje? Como que você recebe o seu paciente, né? Como que você aborda ele na sala? Você já leva direto para a maca, você já coloca os pontos, já manda seu paciente embora na sequência. Como está o seu atendimento? Você sente que precisa melhorar em alguma coisa? Vamos aqui, né? Hoje eu vou começar, então, aqui da acolhida. Não, acolhida, professora, nós vamos falar de receber o paciente. Nós vamos começar aqui falando sobre essa acolhida. De quando o paciente está lá te esperando, sentadinho, e você sai para atender. Só que quando você sai da sua sala, você tem uma surpresa. Você tem o seu paciente e tem os acompanhantes do seu paciente. Gente, essa é uma situação que deixa qualquer profissional, né, aí na calça justa, não é verdade? Deixa apertado. O que, que eu vou fazer agora? Porque não é viável, gente, você levar para a sua sala de atendimento, anota isso aí. Não é viável você levar acompanhantes para a sala de atendimento de auriculoterapia, tá? Então, com um jeitinho muito profissional, você precisa descartar os acompanhantes. É claro que nós temos casos específicos, né, que saem dessa regra, como, por exemplo, uma criança que depende da mãe para acompanhar, um idoso, enfim, nós temos, né, uma pessoa com deficiência física que depende de alguém para acompanhar, então entra no quadro de exceção. Mas uma pessoa que pode ser atendida sozinha, precisa entrar sozinha. Eu vou repetir uma frase que eu falo muito para os meus alunos, e vou repetir essa frase aqui, porque realmente é isso, tá? A gente tem experiência de atendimento de longos anos aí. E quem tem experiência de alguns anos, coloca aqui para mim no comentário, deixa aqui se você já passou por alguma situação e que você tenha percebido isso. A pessoa, ela vai tratar com você, ela tá cheia de problema, ela tá carregada de problemas. E normalmente, uma das causas do problema dessa pessoa está sentada do lado dela. Aí ela levanta para ir para a sala de atendimento e o problema vai junto, tá? Então é melhor deixar o problema sentadinho, tomando um chazinho na recepção, certo? Então, olha só, um jeitinho bem, né, tranquilo de você falar: "Olá, tudo bem?", cumprimenta todas as pessoas, né? Olha assim, fala: "Oh, que bom que veio todo mundo junto, né? Que legal, a família toda junta aqui. Mas quem é a fulana?", né? Ou seja, se você ainda não conhece, é primeiro atendimento, você vai estar com a ficha na mão ali, né? Quem é a fulana, né? Quem é a Joana? Vou pedir a gentileza para a família aguardar aqui. Aproveita para tomar um cafezinho, um chazinho, né? E a Joana entra comigo para fazer o tratamento, ok? Eles vão entender que é para ficar. E aí você leva só o seu paciente para a sala. Em todo caso, nessa abordagem, se alguém insistir para entrar, tá? Que a gente não pode barrar. Hoje também, por que que eu estou barrando? Por que que não quer que entre ninguém junto, né? Então, de repente, liga um sensor de desconfiança, tá? Se a pessoa realmente insistir em entrar, você coloca a pessoa sentadinha no cantinho, mas a sua atenção é para o paciente, não é para o acompanhante. Não tire a sua atenção, ficar batendo papo com o acompanhante e deixando o paciente de lado. Sempre preste muita atenção nesse detalhe. Quem tem que ter a sua atenção é o seu paciente e não o acompanhante dele, ok? Aí sim, você vai levar o seu, né? Você recebeu muito bem, você levou o seu paciente para a sala de atendimento, aí, né? Seja mais descontraído, como você ficou sabendo do meu trabalho, né? Aí pode perguntar o que fez você procurar o tratamento, né?
quem fez você me procurar? Você teve alguma indicação? Então, faça umas perguntas, assim, para descontrair, para quebrar o gelo, para o paciente ficar mais à vontade, tá? E aí, é muito importante, né, nesse ponto, qual o objetivo do seu tratamento? Né? Por que você me procurou? Qual que é o objetivo? Você já conhece? Gente, essa pergunta não pode faltar no primeiro atendimento. Anota aí. Você já conhece como funciona esse tratamento? Você precisa saber se o paciente conhece ou não. Aí ele vai falar assim: eu já fiz auriculoterapia com outros auriculoterapeutas. Não, provavelmente não vai ter sido da auriculoterapia avaliativa, vai ser aquelas outras, os outros métodos que eu falei para vocês anteriormente, que nós temos vários métodos diferentes. Aí você vai explicar: olha, o método né, que eu trabalho é assim, assim, assim. Então, para explicar, você precisa saber. Então, você tem que saber o que você faz. Gente, tem auriculoterapeuta que tem dificuldade de explicar para o paciente o que é auriculoterapia. Opa, vamos ligar aí, gente. Vamos dar uma ligadinha na sua profissão. Você tem que saber, no mínimo, o que é auriculoterapia para você explicar para o seu paciente. Então, explica o que é, como que funciona o tratamento, essa fase, essa parte, ela é fundamental para você, né, pegar a confiança do seu paciente. Você está mostrando nesse primeiro passo, nada longo e prolongado, viu? Seja mais resumido, né? Para dar aula de auriculoterapia para o paciente quer fazer tratamento. Mas quando você informa o que é, com o que você trabalha, o seu paciente vai entender que você sabe o que você faz, certo? Aí você fez a sua apresentação, aí você vai para anamnese verbal. O que é anamnese verbal? Verbal, né? Verbalização, aquela de escuta, aquela que você vai ouvir o seu paciente, que você vai conversar com o seu paciente. Algumas pessoas preferem usar uma ficha pré-elaborada, né? Deixar fichas prontas no atendimento, com algumas perguntas, tá? Algumas pessoas, como a professora aqui, eu gosto de atender com a folha em branco, porque eu vou direcionando a minha anamnese de acordo com a resposta do paciente, mas algumas pessoas, né, no começo, que têm dificuldade de direcionar, preferem ter uma ficha pré-elaborada, não é errado ter, não, tá? Então, olha só, parte importante, anotar as queixas do paciente. Gente, o que o paciente está falando precisa ser anotado. Não, eu não anoto, não, eu guardo tudo aqui, guarda nada. Quando depois o paciente demora uns 10, 15 dias para voltar para a sessão, você já não lembra mais o que você fez, não lembra mais o que o paciente te falou, não sabe nem o que está tratando. Não confie nisso aqui, tá? Não confie. Anote tudo. Então, tenha tudo anotado. Fazer as orientações para os pacientes sobre o tratamento. O que são orientações? Por que eu gosto de fazer a orientação do paciente antes de aplicar os pontos? Gente, porque eu indico que vocês façam isso antes de aplicar os pontos, porque o paciente já vai para a maca sabendo o que vai acontecer. Ele sabe daí que vai doer. Ele vai saber todas as orientações que você fizer, o paciente, depois ele vai para casa, ele não vai achar que está machucando, ele vai entender, porque você já explicou para ele, né, como é a auriculoterapia, o que é, e você já fez orientações para ele. Eu coloquei aqui algumas orientações como sugestão, tá, para você, que eu acho muito importante. Olha só, vamos pensar que você é um paciente que você vai fazer moxa. Olha, se a gente for fazer moxa, você não tome banho gelado nas próximas 24 horas e nem tome nada gelado, água gelada, sorvete, nada. Evite pegar vento, evite ligar o ar-condicionado, evite ficar na frente do ventilador, tá? Então, para você aproveitar bem esse aquecimento que eu vou colocar na sua orelha. Então, olha só, orientações antes do tratamento. Se você usou material de pressão, você vai orientar o seu paciente. Se a gente for usar cristal, né? E aí você já fez a orientação, você vai para a maca, olha, eu estou usando o cristal, lembra que eu te falei para fazer isso, isso e aquilo, tá? Se você usou material de pressão, oriente ele a estimular os pontos todos os dias, explica o porquê isso é importante, né? Se você usou agulha semipermanente,
faça as orientações com os cuidados que ele deve ter, tá? Em casa, com descarte, enfim. Cuidados no banho, né? Orientações importantes. Pode tomar banho normal, gente. Não precisa ficar sem tomar banho depois que faz a auriculoterapia, tá? Mas na hora de secar, como vai ter pontos com micropore, se você raspar a toalha, vai tirar tudo. Então, só bate, pressiona bem, enxuga bem. Se você usou stipper, fala que tem que secar muito bem, tá? Explicar que a orelha pode ficar dolorida. Eu falo para o paciente assim, né? Porque se eu tenho um quadro de dor que eu estou tratando, vamos pegar uma dor na coluna, tá? Se o quadro é dor e o melhor material vai ser material de pressão, vai doer pra caramba, tá, gente? Vai doer, é normal. A dor na orelha vai melhorando conforme vai melhorando a dor na coluna, porque é um reflexo, tá? É um combinado. Doeu aí, eu também sinto a dor aqui, tá? E aí, quando a gente pressiona em cima, muitas vezes na fase inicial tem, tá? Esse processo de dor. Eu falo para o paciente assim: olha, eu vou pôr um material de pressão. Primeiro eu pergunto a tolerância dele com dor, porque se o paciente for extremamente sensível, eu prefiro trabalhar com stipper para ele não sentir dor e a gente ir mais devagar no tratamento. Agora, se o paciente fala, não, legal, eu tô com muita dor, o que você fizer tá bem feito. Então, eu vou trabalhar com material de pressão, só que vai doer bastante. Tipo, doer assim, de você não conseguir encostar desse lado hoje no travesseiro. Doer de se alguém for te dar um abraço, você não vai querer que encoste na sua orelha, tá? Não que vá ficar doendo o tempo todo, mas ao encostar, você vai sentir muita dor e é normal. Tudo bem, o paciente já sabe que é normal. Você já orientou ele antes, ele não vai achar que você machucou ele na hora de fazer, né? Porque senão o paciente pode achar que machucou e tá dando uma desculpa depois, tá? Orienta ele que se cair algum ponto, ele não deve repor ponto em casa, porque ele vai pegar lá, vai querer colocar e coloca em lugar errado, e aí, tchum, lá se foi o tratamento, tá? Então, olha só, se cair ponto, tudo bem. Os que ficaram continuam trabalhando. Não tente repor ponto para não pôr no lugar errado. Se coçar o ponto, olha só, se tiver coçando o ponto, é só você dar um apertãozinho que vai parar de coçar. É o ponto pedindo para ser estimulado, né? E se você tiver alguma reação alérgica, né, com o material utilizado, porque tem gente que tem alergia ao micropor, né? Se você usou semente, talvez tenha alergia à semente. Aí você me avisa imediatamente. Então, como que eu vou saber a diferença do coçar, o ponto pedindo estímulo, ou do coçar que está começando uma reação alérgica? Quando o ponto está pedindo estímulo, é só você dar uma leve pressãozinha em cima, vai parar na hora. Agora, se você pressionou e continuou coçando e incomodando, me liga, porque daí pode ser que esteja com alergia do material, ok? Falar sobre a importância de dar sequência no tratamento. Gente, isso aqui eu vou até ficar grande aqui para falar sobre isso. O paciente, muitas vezes, né, ele não volta para o tratamento porque o auriculoterapeuta não explicou para ele. E aí ele acha que é milagre, ele vai uma vez, tem que sarar e não precisa da sequência. Gente, não é assim que funciona. A auriculoterapia é tratamento, precisa de acompanhamento. Em muitos casos precisa de algumas sessões, né? Então, assim, não vai resolver nenhuma só. E o paciente, ele costuma relacionar muito a melhora dele, tipo, eu estava com dor no ombro, fez uma sessão, eu não estou mais sentindo dor no ombro. Ele relaciona isso com cura. Então, é você que tem que explicar para o paciente: olha, a dor no ombro passou, ok? Olha, dona Maria, passou a dor no ombro, mas nós não tratamos esses desequilíbrios que estão gerando essa dor, tá? A gente precisa trabalhar mais o seu rim, o seu fígado, olha só. Então, mostra, explica isso para o paciente, que ele vai entender que ele precisa dar sequência no tratamento. Tem auriculoterapeuta que não sabe que precisa da sequência em tratamento, né? Fez 2, 3 sessões e está no desespero. Meu Deus, mas o paciente não sarou ainda. Opa, gente, calma, né? Tudo que é crônico demora mais para ter resultado. Tem que ter resultado desde a primeira sessão, mas o resultado X, chegamos na linha de chegada,
Pode ser que em alguns casos vai demorar muito tempo, tá? Agora, casos agudos, não. Aí é resolvido muito rápido, né? Então, essa situação da dor a gente resolve rápido, mas a situação de tratar órgãos internos, provavelmente você vai demorar um tempo acompanhando o paciente. E ao explicar isso, ele vai entender, tá? Patrícia, muito boa a sua pergunta, se encaixa bem aqui. Se tiver com alergia do material, como proceder? Você vai tirar o material, vai fazer na outra orelha com outro material, tá? Então, não repita o mesmo material. Agora, professora, é alergia ao micropore, tenta o esparadrapo. Não deu esparadrapo, aí você vai, deu alergia do esparadrapo, gente, aí entra aquela questão que só laser para resolver, tá? Aí tem que ir para o laser, né? Vamos lá? Ainda na anamnese verbal, então você está ali conversando, coletando dados do paciente, pegando todas as queixas do paciente, você anotou a queixa principal do seu paciente, porque se você não tem queixa principal, você vai tratar o quê? Gente, tem gente que faz uma bagunça na ficha, né? O paciente chega e começa a falar: estou com dor de cabeça, dor no joelho, tô com dificuldade de movimentar a coluna, tô sentindo muita rigidez no corpo, tô com os olhos enfraquecidos, tô com as minhas unhas. Aí vai anotando tudo junto, tá? Então, aí vira uma bagunça. Você fala assim: onde eu começo a tratar esse paciente? Não. Dentre todos os sintomas, qual é a queixa principal? Por onde a gente começa a tratar você? Olha aí, por onde a gente começa a tratar você? Ele vai entender que tem que ser um passo de cada vez. É claro que quando a gente trabalha na auriculoterapia, quando você né, traz o equilíbrio do yin yang, a maioria desses sintomas já vão sumir de uma vez só. Mas nós temos que colocar o paciente nessa posição de entender que nós não podemos lotar a orelha dele de pontos e que nós temos que devagar. Se eu tenho uma queixa principal, eu tenho para onde olhar para o tratamento, tá? Então, qual é a queixa principal? É a coluna? O que você quer tratar primeiro aqui? E aí, né? Você anotou tudo, vai fazendo xizinho conforme o paciente vai melhorando, para você ver os objetivos que você vai atingindo dentro do tratamento. Só que quando você terminou a avaliação verbal de conversa com o paciente, tem muitos profissionais que estão ficando só nessa parte. O paciente chegou, relatou as queixas, relatou todos os sintomas, todos os ais dele, e aí já vai colocar ponto na orelha. Gente, não é. O paciente, ele traz para nós o que ele está sentindo. De onde vem o que ele está sentindo, ele não sabe. Ele não sabe. Isso é obrigação do profissional saber. Então, por isso que nós vamos para a segunda etapa. Funciona assim, é como se você fosse hoje ao médico, o médico, eu estou com dor de cabeça, ótimo, então toma esse analgésico aqui que você vai sarar. Gente, foi um péssimo médico, não foi? Então, o auriculoterapeuta que escuta o paciente e já coloca ponto na orelha, é um péssimo auriculoterapeuta. Desculpa falar, mas é a verdade, porque nós não podemos. O mercado realmente é competitivo e o ser humano ele merece, né, uma atenção mais especial do que isso. Tá? Agora, se você vai no médico, está com dor de cabeça, o médico passa os exames, ele fala, e te examina, ele passa uma bateria de exames, porque ele quer saber o que é que está fazendo você ficar com dor de cabeça. Olha aqui, tem alteração hormonal. Não, olha essa dor de cabeça aqui, olha, porque você está com gordura no fígado. Essa dor de cabeça é porque tem alguma coisa lá no lobo cerebral, temporal. Então, o médico vai investigar, vai descobrir a causa, e aí ele vai tratar a causa da dor de cabeça. Olha só, gente, que realmente abrir o leque profissional, tá? É diferenciado, né? Dentro da auriculoterapia, isso é se diferenciar. Então, é isso que você vai fazer agora. Você não vai colocar pontos a partir do que o paciente te falou. Você vai colocar pontos a partir daquilo que você vai ver que está causando as queixas que o paciente trouxe para você. Então, tem que ter. Então, isso aqui é anamnese. Agora, a gente tem que chegar no diagnóstico desse paciente, certo? Olha só. Então, anamnese visual. Agora sim.
Agora nós vamos ver por que o paciente está trazendo aquele sintoma. Por que, que ele está com dor de cabeça? Por que, que o olho dele está enfraquecido, né, a visão enfraquecida? Por que, que ele está sentindo dor nas articulações? Por que está sentindo dor nas costas? O que está acontecendo com o organismo dessa pessoa? Qual é o órgão que está em desequilíbrio, que está gerando toda essa confusão no corpo, que está doendo tudo, tá? Se tem calor, se tem frio, o que está causando esses sintomas todos que o paciente trouxe? Aí, na auriculoterapia avaliativa, gente, a professora, eu não aprendi a fazer isso no curso que eu fiz. Não, porque só a auriculoterapia avaliativa trabalha com o método da avaliação do pavilhão auricular, tá? Então, cada método tem a sua estratégia, né? Então, a gente tem que respeitar todas as escolas, porque cada um tem sua estratégia, mas precisa ensinar a fazer anamnese, certo? De alguma forma, tem que ter alguma forma de fazer anamnese. Na auriculoterapia avaliativa, nós usamos as próprias orelhas para fazer a avaliação e descobrir a causa do problema do paciente. Para avaliar o paciente pela orelha, eu não posso tocar na orelha do paciente, tá? Então, se eu não posso tocar na orelha do paciente, eu não posso, na hora de fazer a anamnese do meu paciente, fazer, vem cá, deixa eu ver isso aqui, deixa eu abrir aqui. Não, aí, gente, olha, só esse toque que eu dei aqui, eu já causo uma alteração na cor. E uma alteração que eu causar na cor já vai sumir a informação real. Então, o menos, né? Então, o mais sutil possível. Você vai olhar a orelha, vai ver todos os, né, o que tem na orelha ali, mostrando a alteração. Nós vamos ver algumas coisas agora, né, na sequência, tá? Então, assim, algumas alterações. Aí você olha a orelha, sutilmente, se precisar, você dá uma. Depois que você olhou o que você conseguiu ver sem pôr a mão, aí sim você vai dar uma abridinha, né, para ver certinho. Aí você vai olhar a parte do dorso da orelha, tá? Então, aí sim entra essa fase de você olhar tocando levemente a região mais leve possível. Então, quanto menos você tocar, melhor a informação que você vai ter. Nós costumamos fazer fotos, tá? Então, quem é da auriculoterapia avaliativa, nós fotografamos a orelha do paciente, as orelhas, certo? Essas fotos precisam ser bem nítidas. Se eu tiver fotos ruins, não tem como avaliar, tá? Porque realmente precisa ser bem nítida. As orelhas não podem estar com nenhum material de estímulo. Eu estou com auriculoterapia, fiz a foto e vou fazer a avaliação. Não tem como avaliar com nada na orelha. Tem que ser a orelha totalmente lisinha, limpinha, certo? A avaliação, ela tem que ser bilateral. Não dá para avaliar um paciente olhando um lado só. Nós temos que olhar lado direito e lado esquerdo, tá? Então, porque muitas vezes, se você vai olhar só, vamos pensar que você olhou só do lado direito, mas a informação mais ali, que chegou ali realmente na causa, está do outro lado e você não viu, você perdeu de chegar no diagnóstico desse paciente, tá? Então, precisa analisar os dois lados da orelha. Avaliação. Ok. A avaliação pela palpação com os dedos a gente faz depois, que eu vou passar aqui também como faz. O ideal é que a orelha esteja sem, tá? Gente, eu recebo muitas fotos, né? Mas assim, dos alunos, enfim, para orientações, algumas vêm com brinco. A gente considera e faz a avaliação igual, mas o melhor é totalmente sem brinco. Quando você. Amanhã eu vou passar, né, dicas para você ter um grande sucesso profissional em várias áreas, certo? Eu vou passar até essas informações, enfim. Mas eu já vou te adiantar aqui, Patrícia, com relação ao brinco. Olha o que eu fazia quando, né, na minha sala de atendimento. Eu sempre tinha ali um cestinho para o paciente. É só a primeira vez que você já educa paciente, né? Olha só, aqui você deixa seus brincos, tá? Deixa correntinha,
Eu pedia para o paciente tirar tudo, né? Na mensagem que eu mandava para o paciente de confirmação do atendimento, eu já mandava. Então, um dia antes, você confirma o atendimento do paciente, certo? Ou se você vai atender à tarde, você confirma de manhã, enfim. Mas nessa mensagem de confirmação, eu sempre costumava já mandar para o paciente, olha, vir, né, não venha de salto, né, venha sem nenhum acessório, tá? Brincos, colares, anéis, tudo, se você vier com esses acessórios, terão que ser retirados na clínica. Então, você já manda antecipado para o paciente, certo? E aí o paciente já vem sem. Agora, alguns ainda vêm com, né? Aí você dá o cestinho. Alguns brincos e piercings, o paciente não tem nem como tirar, aí você tem que dar um jeito de atender assim mesmo, tá? Mas tenta ser o mais limpinho possível ali. Eu pedia para tirar tudo, porque como eu também trabalho, né, com outras técnicas, então se eu fosse usar alguma outra técnica, já estava sem nada, certo? Então eu já pedia para tirar tudo. Vamos lá. Conforme vocês vão colocando aqui, eu estou respondendo conforme o conteúdo. As outras perguntas que não estão dentro do conteúdo, que estão lá para frente, eu respondo lá para frente, ok? Então, olha só. E aí, a avaliação com apalpador, certo? Então, a gente faz esse processo de anamnese visual. Então, fiz o visual olhando, observando, tocando, vendo as alterações. Aí, eu vou para a palpação e depois eu vou, se necessário, usar o apalpador. O que nós vamos ver numa anamnese visual? Eu levei o paciente, vou olhar a orelha dele. E o que eu vou anotar, professor? O que eu tenho que olhar na orelha? Olha só, primeiro, eu tenho que saber que as orelhas mudam constantemente, tá? Você olha para sua orelha, tá? E aí você vai começar a perceber que ela muda o formato, ela muda o tamanho, ela muda a cor, todas as regiões mudam, tá? A nossa orelha as nossas orelhas, né, estão em constante mudança, tá? Então, é isso mesmo, gente. Mas será? Sim, né? Que é da auriculoterapia avaliativa, por isso nós fazemos fotos de uma sessão e outra para mostrar para o paciente o antes e o depois das orelhas, né, dele, devido ao tratamento. As suas orelhas, elas vão mudando de acordo com a sua condição, da sua saúde física, mental e a sua saúde emocional, tá? Então, elas vão mudando. E é por isso que nós vamos além, né, de ouvir o paciente, nós vamos acompanhando a evolução do paciente, tá? Nós vamos acompanhando a evolução do paciente a partir dos sinais que a orelha vem trazendo também, ok? Anamnese visual nível 1.0. Tá? O que é isso, professora? Nível 1.0, que depois nós vamos ver nível 2.0, tá? Nível 1.0, a auriculoterapia avaliativa, né? Nível 1.0, ela é completa, ela é para te tornar um profissional pronto para atuar com avaliação, com diagnóstico, com tratamento, com tudo. Então, a auriculoterapia avaliativa 1.0. Vamos pensar que isso aqui é uma faculdade que você escolheu fazer. Eu quero, né? É uma faculdade. Só que dentro de cada faculdade você estuda módulos, certo? Então, na auriculoterapia avaliativa, você vai passar no curso, você vai ver vários módulos dentro do curso. Olha, o emocional é algo que eu gostei demais. Eu quero me especializar em trabalhar com auriculoterapia emocional. Aí você vai para o nível 2.0, tá? Aí é uma especialização dentro da auriculoterapia. Não é continuação, não é necessário, mas é para aqueles que querem realmente, né, atender lá dentro do emocional. Aí é o nível 2.0. Então, no nível 1.0, o que eu observo na orelha do paciente? A temperatura, tá? Vai me servir como informação se tem calor, se tem frio. Professora, o que é isso, calor e frio? Precisa entender de medicina chinesa. Por isso, os primeiros módulos do curso é medicina chinesa, porque a gente tem que saber se o paciente está com falta, né, deficiência, ou que está com um excesso de yang, se tem muito calor no corpo, se tem pouco calor no corpo. O calor, o frio,
com a visão da medicina chinesa diferente, tá, gente, da visão nossa ocidental. Não é se eu sinto frio, se eu sinto calor, não. É se o meu corpo lá dentro, se os meus órgãos, eles estão mais parados ou se eles estão mais agitados, né? Então, se eles estão mais frios ou se eles estão mais quentes nesse sentido, certo? Então, a gente vai ver a temperatura, a gente vai ver a espessura, a gente vai ver se a orelha ela está grossa, se ela está muito fina, né? Se ela está numa quantidade boa, tipo, se ela está proporcional à pessoa, ótimo, é o que a gente quer encontrar. Se ela estiver muito fina, está faltando ti, está faltando energia para aquela pessoa. Se ela estiver muito grossa, tem umidade aí, tá? Tem alta concentração de umidade no baço. Então, essas informações são importantes, isso tudo, né, detalhado. A cor, gente, a cor da orelha, a cor traz para nós informação riquíssima, tá? As informações, quando a gente vê a cor da orelha, a gente vai ter informação de qual elemento está em desequilíbrio, principalmente o antihélice, se ele estiver verde, né, esverdeado, com um aspecto de casca de árvore, ele vai mostrar para nós o desequilíbrio do elemento madeira. Se estiver vermelho, né, muitas vezes seco, vai mostrar desequilíbrio do elemento fogo. Se ele estiver amarelado, desequilíbrio do elemento terra. Se ele estiver, vamos lá, né, com caspinhas e meio que uma cor meio metálica, desequilíbrio do elemento metal. Se ele estiver escurecido, né, desequilíbrio do elemento água. Tá? Então, a cor para nós é muito importante, muito importante. Cor de cada região anatômica, vasos e ramificações, a gente olha isso, tá? Porque o vaso, ele mostra a origem do problema. Professora, tem muitos vasos na orelha, não tem muitos vasos, tá? Origem do problema, ela não tem muitas origens. O que nós vemos, aquele monte de vasinho fininho, são ramificações de vasos, certo? Então, o vaso é a origem do problema, as ramificações é para onde o problema está se estendendo, né? Ali, vamos pensar que o vaso é o tronco de uma árvore, a ramificação são os galhos, para onde ela está se ramificando, para onde ela está se estendendo. Por onde passa as ramificações, normalmente estão as queixas do paciente. O vaso nem sempre tem queixa do paciente que está relacionado diretamente, mas nós sabemos que a origem é lá, né? Então, aí a gente começa a fazer essa avaliação bem legal, né? As manchas, quem perguntou, né? Aqui de mancha, alguém acabou de perguntar, a Denise, né? Tá? As manchas trazem informações importantíssimas para nós, só que cada mancha tem um significado, tá? Então a gente tem manchas escuras, a gente tem manchas amarelas, vermelhas, brancas, arroxeadas, né? Pretas. Então cada mancha tem um significado diferente e cada significado uma forma de tratamento diferente, tá? Gente, depois que você aprende a fazer isso, simplifica muito a auriculoterapia para você, porque daí você não fica preso à localização do ponto, porque você vai para a alteração que a orelha está trazendo, e você não tem medo de errar onde você está colocando, né, o ponto, e aí, quando você sabe cada mancha, por exemplo, ou cada vaso, o que você tem que fazer com essa alteração, pronto, você fez um trabalho que você sabe o porquê você fez. Você não pegou uma cola que te deram, né? Então é muito importante isso. O pessoal está acompanhando? Tá legal? Dá para continuar? Ou já querem parar aqui? Gente, dá um feedback aqui para mim. Né? Sei que vocês estão anotando também, mas vai interagindo aqui comigo. Então, gente, olha só, todas as informações que vocês verem no pavilhão auricular são importantes fazer anotações e cada informação tem um significado. Professor, isso é muito difícil, não é difícil. Tá? A parte difícil, a professora aqui já fez, que foi estudar, que foi vasculhar, que foi, né, fazer toda essa parte para desenvolver para vocês esse método, entregar tudo mastigadinho. Sabe por que não é difícil? Quem é aluno sabe, né? Então, olha só, quem é aluno sabe, é só abrir a apostila, né? Pegar a foto que você vai ter da orelha, anotar as alterações que você está vendo, e na frente você vai na apostila para ver o que significa aquela alteração.
ponto final, você já vai estar sabendo como que é ali fazer uma avaliação. Então, a parte mais difícil eu já fiz, mastigadinho, entreguei todo mastigadinho para vocês ali, simplificado, uma coluna de alterações com seus respectivos significados e o que você precisa fazer com cada alteração na hora de fazer o tratamento. Então, isso simplesmente é muito mais simples do que vocês imaginam. A única coisa que vocês vão precisar treinar é visualizar as alterações nas orelhas, certo? Agora, se eu vou, tá? Sim, com certeza, tá? No curso é isso, você tem tudo prontinho lá. Isso que eu falo, você só vai ter que treinar de olhar para a orelha e ver a alteração. Por quê? A partir do momento que você anotou a alteração, a apostila lá no curso é o que você aprende. Na apostila do curso, você vai abrir a apostila, que é o material de apoio, uma tabelinha que eu fiz de resumo, você pega, né, faz a impressão, e aí você já vai anotar na frente o que significa de acordo com o que está lá, certo? Gente, olha só, falei que hoje a aula ia ser extensa, né? Mas tá dando para continuar, né? Vamos lá. Então, você vai ver no nível 2.0. Aqui é para quem vai se especializar, já passou pelo 1.0, já conheceu o método, já sabe avaliar, já sabe trabalhar com a técnica de matar raiz, enfim. Agora eu quero me especializar no emocional, professora. Esse nível 2.0, gente, ele é realmente. Aqui no Brasil, eu falo que vocês não vão encontrar informações nesse nível em nenhum outro lugar, porque realmente ele é um curso bem avançado dentro do olhar da auriculoterapia. Então, por isso que já precisa ter todos os conhecimentos do 1.0. Ninguém vai para o 2.0 sem passar por 1.0, mesmo que já seja auriculoterapeuta de outro método há anos, certo? Então, esse nível 2.0, eu quero me especializar no emocional, professor. Eu quero fazer essas avaliações que você faz, né? Aí, bem profunda. Aí, ali, a gente vai olhar o tamanho da orelha, a anatomia geral, a anatomia de cada região, a posição, a altura, a simetria, o trajeto da ramificação, né? Análise de cada região anatômica, de cada ponto. A gente tem um mapa emocional, enfim, aqui vou dizer que é o topo, né? Então aqui já fica no outro nível para quem quer trabalhar dentro do emocional, certo? Vamos lá. Passando para frente, vamos dar uma dica para vocês agora, para vocês entenderem como tudo isso funciona. O tamanho das orelhas, tá? A gente verifica, então isso nível 2, pensando em nível 2.0, né? Tamanho da orelha. Quando eu vou olhar o tamanho da orelha do meu paciente, tá? A orelha, quanto maior, mais sabedoria a pessoa tem. Ah, professora, então quer dizer que quem tem orelha pequenininha não tem inteligência? Sabedoria e inteligência são coisas diferentes, tá? A orelha pequenininha, a pessoa também, ela pode ser extremamente inteligente. Ela pode ser extremamente inteligente, mesmo tendo uma orelha pequenininha. Mas a diferença de um orelhão para uma orelhinha, tá? É bem isso aqui, gente. Olha, é bem esse gesto aqui. Quem tem orelhinha pequenininha gosta das coisas muito certinha, gosta de aprender tudo detalhadinho e fazer tudo conforme aprendeu. Então, ele tem uma predisposição maior para ser liderado, para ter alguém que faça, que mande e que ele obedeça e faça tudo regradinho conforme ele aprendeu, certo? Quem tem o orelhão, ele tem um instinto de liderança, então ele tem domínio sobre quem tem a orelha menorzinha, tá? Então quem tem a sabedoria de ser líder, tá? De liderar, de organizar, de realmente não só obedecer, tem até inclusive dificuldade, né, em pegar, tá, ordens, receber ordens, ele tem mais facilidade em dar ordens, ao contrário de quem tem uma orelha pequenininha. A questão da inteligência, de nível de inteligência, a gente vê no antitrago, não é no tamanho da orelha, tá? Mas aqui a gente sabe que é uma pessoa extremamente pequenininha, extremamente inteligente, mas que gosta das coisas certinha, conservadinha e repete o padrão do que aprendeu. Aqui eu não gosto de receber ordens, o orelhão, eu, né, sou sábio, líder, enfim, tá? Ok? Aí Denise, é bem legal essa pergunta que você fez. Essa parte a gente vê no lóbulo. Então, normalmente, pessoa mais orelhuda
tem o lóbulo maior, certo? Essa constituição genética que a gente recebe, que a gente, né, uma herança dos pais, a gente vê no lóbulo. Tá? Então, o tamanho do lóbulo vai definir essa questão de que herança eu recebi dos meus pais. Quando o lóbulo é muito pequenininho, eu recebi uma herança muito ruim. Só que não, a gente não pode dizer, comparando um lóbulo pequeno com um lóbulo grande, que o lóbulo pequeno vai viver menos que o lóbulo grande, porque isso aqui é uma constituição, é a minha poupança, vamos dizer, é os anos que eu recebi de vida de presente dos meus pais. Então, esse aqui recebeu menos, essa aqui recebeu mais. Só que quem tem a orelha, né, o lóbulo bem pequenininho, aí ele capricha na qualidade de vida. Ele cuida da alimentação, ele faz uma caminhada, ele vai para academia, ele se cuida pra caramba. Aí, esse que nasceu com, nossa, uma herança muito boa, né? Ele começa a gastar tudo, ele não se cuida, ele come errado, ele não tem cuidado com nada. E aí, ele acaba desperdiçando tudo que ele herdou, né? E quem tenha pequenininho e valorizou vai ter mais tempo do que quem desperdiçou e vê. Então, isso não tem como a gente fazer uma relação generalizada, certo? Que depende de como a pessoa vai trabalhar com essa herança que recebeu. Mas a informação procede no sentido de que quanto maior for o lóbulo, ou seja, lóbulo grande, a orelha vai ser grande também, certo? Então, quanto maior for o lóbulo, melhor é a constituição genética dessa pessoa, mais saudável, mais facilidade de lidar com as doenças, vida mais prolongada, ok? Isso sim, com certeza. E aí, como que a gente vê se a pessoa tem a orelha pequena ou a orelha grande? A gente não pode, eu não posso chegar perto do meu esposo e falar para ele, vamos medir quem tem a orelha maior, tá? Porque não é assim que funciona a medição de orelha. Porque a orelha ela tem que ser proporcional com o seu rosto, ela tem que ser maior de acordo com o seu rosto, ela tem que ser menor de acordo com o seu rosto. Então, olha só, quando a gente pega a orelha, a gente vai fazer essa medição da altura dessa parte mais alta da sobrancelha com a ponta do nariz, tá? Então, esse é o tamanho normal da orelha. Se for maior que isso, está no padrão grande. Se for menor que isso, está no padrão pequeno. Entenderam? Tá? Então, pode ser que um tenha a orelha menor do que o outro que está do lado, mas quando você vai medir no rosto da pessoa, dá invertido aí, né, o resultado, certo? Então, olha aqui, parte mais alta da sobrancelha, com a ponta do nariz, olha só, esse é o tamanho normal. Passou disso, a orelha é grande, menos que isso, a orelha é pequena, né? Então está aqui, tá? Os dados para vocês realmente dos pesquisadores, né? Que tem pesquisas em cima aí, certo? E aí, legal isso aqui, né? Ele tem personalidade de liderança mesmo. Você vai ver que tudo bate, viu, Victor? Todas essas informações que eu passo para vocês são informações que foram muito estudadas, então, realmente, né? Por isso que os alunos hoje fazem avaliações maravilhosas aí. Deu para entender sobre essa questão de tamanho, pessoal? E a gente vai estudar alguns casos aqui, só para que vocês tenham uma noção do que a gente vê, né? E o significado quando a gente vai para a orelha, porque a gente tem que ir para a orelha, né? O que a gente vê, o que significa, certo? No nível 1.0 e nível 2.0, para vocês entenderem melhor aqui. Mas nós vamos fazer isso, tá? Deixa eu só pedir para dar uma ligadinha no ar aqui, que tá quente pra caramba. Obrigada. Nós vamos fazer isso depois que eu passar para vocês essa partezinha. Respira fundo, toma uma aguinha, que a gente tem muito conteúdo para ver. E aí a gente vai entrar em estudo direto na orelha e já direcionar para tratamento também. Tem muito conteúdo para ver ainda hoje, gente. Quando você entra no curso, que o pessoal está perguntando muito, como que é o curso de capacitação profissional entendendo a auriculoterapia, certo? Então, quando você entra no curso, a Vivi entrou ontem, já está vendo isso, provavelmente já passou por esses módulos, né, Vivi? Então, quando você entra no curso, primeiro você vai passar pelos princípios básicos de medicina tradicional chinesa, é claro, aí você vai aprender nesse módulo, formação do Xue, do Qi,
tá? Vai aprender yin yang, 5 elementos, né? Depois vai ter ali um acréscimo onde você vai aprender sobre o Jing em si. Vi essa parte hoje, legal. Aí você vai entrar no módulo depois da história da evolução. Aqui você vai ver história e evolução, vai saber o que é um método, as indicações, contraindicações, que, gente, isso é fundamental. Tem gente só pensando em indicação de auriculoterapia, mas tem contraindicações, certo? As reações, o comportamento que o terapeuta precisa ter diante das reações, enfim, tudo ali. Aí depois você vai passar pelo módulo de materiais. Todos esses materiais com aula teórica e prática, vídeo de aplicação na orelha mesmo, tá? Então aí você vai aprender a trabalhar com as agulhas, com as sementes, com estipra, com cristal e tudo isso. Aí você vai para o módulo dos eletrônicos aqui, onde você vai aprender a manusear o laser, tá? Na auriculoterapia, certo? Então, com aulas teóricas e práticas. Claro que tem que passar, né, gente, pelo módulo de biossegurança, legislação, né? Até eu vou acrescentar aquela aula de ontem, tá? Só para ficar bem claro, então, essas aulas que nós temos no curso, elas são exclusivas, elas não são aula que tem aqui no YouTube, tá, gente? O curso é uma coisa, o YouTube é outra coisa. Aqui, as aulas são totalmente exclusivas, aula de lá de dentro do curso não tem aqui no YouTube. Agora, nós temos um módulo exclusivo, extra, lá, onde ficam algumas aulas que não são mais liberadas no YouTube e fica com acesso somente para os alunos. Aí é módulo extra, mas o curso em si são aulas exclusivas. E aí vai passar, claro, pela divisão anatômica por todos os pontos, distribuição de pontos, né? A apostila vai ter toda a função de todos os pontos, enfim. Os pontos que são mais difíceis passa pela metodologia 3D, uma orelhinha que fica virando, então mostro lá no fundo cada ponto onde fica certinho, tá? E aí a gente vai para a anamnese, como fazer seus próprios protocolos, como montar uma combinação de pontos, porque a gente não joga pontos aleatoriamente na orelha. Eu vou colocar o Shen, vou colocar o rim simpático, daí eu vou colocar o ponto do braço, daí eu vou colocar o fígado. Não, aí vira uma bagunça. Então a gente tem uma estrutura organizada para trabalhar na auriculoterapia. Técnica da sangria, a gente trabalha do básico ao avançado, a sangria dos 3 furos, dos 9 furos, dos 12 furos, peneirinha, né? Então a gente trabalha cerca de sangria, então a gente tem todas essas técnicas dentro do curso. Como avaliar um pavilhão auricular, que, né, aí como que é feito todo o processo de avaliação nas orelhinhas do paciente, certo? Como bônus, olha só, como bônus no curso, né? Vocês têm. Hoje, acho que está abrindo uma nova turma, certo? Poste isso, daqui a pouco está liberado o link. Então, hoje está abrindo uma nova turma. Quem adquiriu o curso hoje, tá? Então, leva todos esses bônus aí exclusivos. Auriculoterapia para bebês, auriculoterapia para gestantes, auriculoterapia na estética, esse módulo, eu sou muito encantada por ele. E a técnica matar raiz, que gente, essa técnica você não precisa mais nada, né? Fez a técnica matar raiz, você está com segurança para trabalhar dentro da auriculoterapia. E aí você tem a participação liberada do grupo VIP, tá? O grupo de alunos, onde você tem mentoria diretamente comigo de segunda a sexta-feira, onde a professora puxa a orelhinha dos alunos para estudar mesmo, porque tem muito conteúdo para estudar no curso, né? E aí, esse grupo é uma grande família. A mentoria, ela é vitalícia. O acesso ao curso é por 5 anos, mas a mentoria é vitalícia. Você pode ficar até 10, 15 anos, né? Vamos estar juntinho ali ainda nessa família maravilhosa, que é a nossa comunidade entendendo a auriculoterapia. Você leva ainda o mapa entendendo a auriculoterapia na resolução para fazer até um tamanho de banner, certo? Para fazer aí um banner decorativo para a sala. Gente, essa aqui é demais, né? Esse aqui é um presente que a Brat dá para os alunos do curso Entendendo a Auriculoterapia. A anuidade da Brat hoje está em torno de R$360, certo? A Brat dá isso de presente para o aluno, a isenção da primeira anuidade, para que você possa sair do curso, é opcional, né? Para que você possa sair do curso,
com a sua carteirinha do caminho aqui, tá? Então, essa carteirinha aqui, onde vem a sua CRTH, então a Abrat envia na sua casa, certo? Você recebe para passar mais credibilidade, aí não é obrigatório, mas para passar mais crédito para os seus pacientes, você ter uma CRTH para fazer a sua atuação como auriculoterapeuta. Ontem nós tivemos, né, uma participação de um contador falando sobre a regulamentação do espaço. Então, quando você apresenta uma CRTH para quem vai fazer a visita, a vistoria, você está apresentando que você tem qualificação profissional, certo? Então, essa CRTH serve para diversas funções, né? Ela não é obrigatória, mas serve como comprovante de que você realmente é um profissional, certo? Então, ao concluir o curso, você tem direito de receber da Abrat direto na sua casa, né? Aí, sem pagar essa primeira anuidade, essa carteirinha. A única coisa que tem lá é uma taxa que você paga para confecção do material e envio, certo? E isso também, se você for fazer, né, particular com a Abrat, também vai pagar essa taxa a parte lá com eles também, certo? Então, é um super presentão, né? Você já sai do curso realmente prontinho para atuar. Além, né, de todos esses bônus aí, deixa eu ver se... Ah, tá. E daí tem as mentorias. Deixa eu só colocar aqui, gente. Tem as mentorias que nós fazemos. E algumas vezes uma vez por mês, né? Às vezes dá para fazer 2 vezes por mês, depende do período, porque período que nós que vai ter aulas extras, daí não tem, mas quando não tem aulas extras da semana, a gente tem mentoria via vídeo com o aluno, para que o aluno possa perguntar diretamente para mim as suas dúvidas ali, conversando, né, no grupo via vídeo. Então é muito legal, realmente. Você não fica desassistido, as aulas são gravadas, mas você não fica desassistido de forma alguma, certo? E claro, certificação, né? Olha só, a certificação, gente, então ela já sai aí com selo, tá? Selo de registro, né? O curso registrado na Biblioteca Nacional e já sai com selo também de reconhecimento da Abrat. Atrás do certificado tem, né, uma relação de todos os módulos que você passou, por isso é um certificado que vem sendo muito bem aceito por vários conselhos aí na área da saúde, certo? Então é um certificado bem sério, mostra realmente a seriedade que é o curso. Qualificação profissional, né? E tudo isso abrindo a turma hoje para você com 50% de desconto e você pode conseguir mais de 50% de desconto. Olha só, mas vamos pensar, professora, eu quero entrar para Entendendo Auriculoterapia, né? Você vai, gente, o valor está super reduzido, então capacitação profissional para, né, para você ganhar aí ter sua renda mensal e para você começar a fazer isso com um pouco mais de meio salário hoje, né? Então, pensando que é só hoje, fica atenta aí com todos esses bônus juntos, embutido. Então, fica ligado, né? Fala com o pessoal do suporte do Entendendo a Auriculoterapia e você garantir uma renda mensal aí com esse trabalho que é claro que é super possível, certo? Mas nós também temos outros cursos, tá? Nós temos o Entendendo os Pontos, que é uma especialização em pontos de uma forma bem avançada. Nós temos o Entendendo os Florais de Bach, que é uma capacitação profissional para atender como terapeuta floral. E nós temos o Entendendo o Stipper, para trabalhar com Stipper dentro da auriculoterapia. E esse Entendendo o Stipper também tem aí algumas sugestões de Stipper na sistêmica, enfim, certo? Para conseguir mais de 50% de desconto, nós temos os combos, tá? Então, o combo 1 vem o curso 1.0 e o curso 2.0. O combo 2 vem o 1.0, o 2.0, o Entendendo os Pontos e os Florais de Bach. Sai pronto, né? Sai prontinho para atuar aí, gente. E aí, quando você adquire um combo, você vai entrar numa somatória que você vai ver que você vai pagar o valor de um curso e você vai levar todos. Faz a somatória lá, fala com o suporte, vê a condição. Tudo isso pode ser parcelado, tá? Na Hotmart em até 12 vezes. Combina certinho lá e vem, menina, para essa turma aí maravilhosa fazer a diferença, aprender a fazer auriculoterapia, certo? Vamos lá.
Agora vamos estudando aqui. Já deu para vocês entenderem o processo, já deu para vocês realmente ver que dá para ser um super profissional dessa área, né? E eu vou agora com vocês aqui. O que, que eu vou olhar numa orelha, gente? Eu esqueci de avisar. Esses bônus, eles estão liberados somente até amanhã, meia-noite, tá? Então, até amanhã, meia-noite, está liberado com todos esses bônus que eu passei para vocês. Gente, quando eu venho no nível 1.0, deixa eu passar todos de uma vez aqui para vocês entenderem. Vamos pensar que esses três pacientes são três pacientes diferentes, certo? Esses três pacientes chegaram à sua sala de atendimento e relataram ter dor de cabeça muito forte. Gente, olha para a orelha. Agora que vocês já viram comigo que as alterações das orelhas são muito importantes, dá para tratar esses três pacientes com os mesmos pontos, só porque a queixa deles é igual? Os três têm dor de cabeça? Não dá. Olha a orelha mostrando que a origem do problema de um e de outro é muito diferente, tá? Olha esse primeiro caso aqui, né? Vamos pensar, se tem dor de cabeça, eu preciso olhar na região de cabeça, certo? Região de cabeça, opa, eu vou trocar o slide aqui, porque o outro fica melhor para mostrar para vocês. Deixa eu fazer o negócio bem feito aqui, né? Para vocês, ok? Deixa eu tirar aqui esse slide e depois eu trago ele de volta. Vamos lá, mostrar a outra telinha que fica melhor para a gente estudar. Ok, vamos lá. Essa dá para riscar. Dá para riscar, dá para rabiscar, né? Que a professora mais rabisca do que risca, mas vamos lá. Então, quando você olha para esse primeiro caso aqui, tá? Você vai olhar. Então, região de dor de cabeça, eu vou olhar em toda essa região, eu vou dar uma atenção especial, certo? Porque a queixa principal, esse paciente primeiro, ele tem um monte de sintomas, mas ele quer primeiro, ele quer se livrar dessa dor de cabeça dele, certo? E eu venho aqui para a região, olha só, essa região aqui, onde eu tenho os lobos cerebrais, né, que eu vou dividir em 4 partes, então eu vou pegar aqui a área do frontal, a área do temporal, né, do parietal e do occipital, certo? Aí eu olha, a área do frontal tem alteração, a área temporal tem alteração, área parietal tem alteração. O paciente nem precisa me dizer. Ao olhar isso aqui, eu vou falar: nossa, essa dor de cabeça, ela é fria, tá? Aquela dor por frio, ela é aquela dorzinha constante que incomoda pra caramba. O paciente não precisa falar isso. Eu vou olhar para a orelha dele, eu já vou saber. E essa dor de cabeça, ela dói no frontal, dói na frente, ela dói aqui e ela dói aqui, tá? Aí você vai perguntando para o paciente e ele vai falando: nossa, como que você sabe disso, né? Como que eu sei que essa dor de cabeça ela é causada por frio? Porque olha só como está a cor da orelha do paciente. Está totalmente pálida. Então, eu tenho que pensar em materiais. Aqui eu já começo a pensar no material que eu vou usar. Eu preciso pensar em materiais que vão gerar aquecimento para esse paciente. Porque gente, você já pensou você pegar esse paciente, abrir um livro de protocolo, como alguns já fizeram e já entraram em contato comigo, socorro, me dá um help, o que eu fiz de errado. Você pegou um livro de protocolo que tem por aí, que tem aí, olha, faz sangria no LQ6 para dor de cabeça. Ops, se eu fizer uma sangria nesse paciente com a orelha pálida do jeito que ele tá, eu vou piorar muito o quadro dele, tá? Aqui não é caso para sangria, aqui é caso para gerar aquecimento. Se eu não trabalhar com a mochinha para preparar, porque o ideal é começar com uma mocha aqui, eu preciso ter semente nesse caso aqui, certo? Então, isso é muito importante. Mas aqui tem as alterações, estão bem nítidas, está mostrando, a orelha está mostrando para mim que tem alteração nesses lobos, certo? Está mostrando que o antitrago, olha só, gente, o antitrago está caído, olha onde está a ponta do antitrago. Então, está mostrando que o antitrago está caído, o antitrago caído dessa forma tem um cansaço mental, certo?
Mas eu preciso saber a origem dessa dor de cabeça. Eu não posso ficar focada só no local. Eu tenho que saber a origem, eu tenho que ir lá no fundo descobrir. Aqui eu sei que é por frio. Se é por frio, tá faltando fogo no coração, tá? Aqui não dá para ver, porque né, a foto que eu teria que erguer, provavelmente essa área de rim aqui do meu paciente vai estar escurecida, debilitada. Então, aí eu olho para o paciente, eu já sei que aqui eu tenho que fazer alguma coisa nesse sentido. Ops, o paciente não me trouxe mais queixa, não. Ele só falou que queria cuidar da dor de cabeça. Mas eu olhei aqui e vi uma alteração. O que fica nessa região aqui, gente? Aí você vai fazendo isso, o seu paciente vai fazendo. Nossa, como que essa pessoa entende, né? Você fala assim: você tem alguma alteração de tireoide? O paciente talvez vai falar que não, tá? Mas eu acho legal você fazer uma bateria de exames para a gente descartar essa hipótese, porque a região aqui está com bastante alteração. Então, nós vamos primeiro descartando outras hipóteses da região. A gente está aqui, tá? Olha só, olhando essa parte. Aqui eu tenho um ponto de tronco cerebral, aqui eu tenho um ponto de pescoço, e aqui eu tenho um ponto de tireoide. Tá? Então, toda essa região tem alteração, tem uma grande probabilidade de ter algum ponto, alguma alteração hormonal, né? Aí de hipotireoidismo devido a esse quadro de deficiência. Mas pode ser que não seja uma tireoide. Pode ser que isso aqui esteja trazendo, prejudicando toda essa região devido a um desequilíbrio, né, crônico aqui pela cor de muito tempo instalado na região cervical, tá? Então aí eu tenho que ir descartando, mas eu sei, aí eu vou investigando o paciente sobre essa área, ok? E claro, olha só, então a gente leva em consideração tudo que a gente vê na orelha que não está normal. Aqui nós temos vários sulcos, né? Então tem sulcos aqui que traz referências mais emocionais e tem sulcos aqui também que traz referência de desequilíbrio físico, certo? Aqui nesse paciente, né, vamos ver que sulco esse paciente tem. Porque para ver sulco eu tenho que fazer divisão de lóbulo em 9 partes proporcionais, certo? Então, aqui eu tenho o suco da coronária, ok, se divide em duas partes, mas termina dentro do mesmo quadrado. Então, eu já sei que tem algum problema nas coronárias, essas artérias aí do coração. Eu sei que tem suco, olha só, do tinnitus, então já vou questionar esse paciente sobre zumbido no ouvido, dor de ouvido, tá? Então, tudo isso a orelha mostra para mim. E aí, lá, abre a apostila da professora, participa das aulas lá no curso e vai saber como que você trata para fazer a redução desses sulcos aqui, ou muitas vezes até a eliminação, certo? E, consequentemente, o problema melhorar, ok? Tá dando para entender, gente? Agora, esse outro paciente também tem dor de cabeça, né? Opa! Mas aqui eu tenho uma orelha mais vermelha. Essa orelha tá carregada, tá grossa, né? Essa orelha tá gordinha. Tem umidade, tá? Tá gordinha, sim, tem umidade. Então, aqui eu sei que essa dor de cabeça número 1, primeira causa, porque depois a gente vai descobrir outras causas investigando, porque aqui eu vou dar uma pincelada, tá? Primeira causa que eu tenho que cuidar, mas é o primeiro passo. Eu tenho que cuidar do frio desse paciente. Agora, nesse segundo caso, gente, olha como que tá o antitrago desse paciente inchado, né? Você consegue observar isso? Você já está conseguindo já desenvolver um olhar de auriculoterapia avaliativa aí? Deixa eu aproximar mais para você. Você está conseguindo desenvolver esse olhar? Gente, tá. Olha só como está inchado a região do antitrago, né? Então, aqui ficam os lobos cerebrais. Então, eu sei que tem umidade, tá? Causa principal que eu preciso começar cuidando. Depois eu vou ver se está vindo do fígado, do baço, papapá, papapá. Mas causa principal aqui, eu tenho que tratar nesse caso calor mais umidade.
Porque olha só, senão não vai sair essa dor de cabeça daqui. Então não é só colocar ponto tudo igual em todo mundo. Se eu vou trabalhar com calor e umidade, você está olhando que parece que não dá vontade de espremer isso aqui para tirar o que tem aqui dentro, né? Esse olhar, você olha e fala, nossa, dá vontade de apertar isso aqui para tirar esse calor que tem aqui, para tirar essa umidade que tem nessa região. Isso mesmo. A gente vai tirar o calor e a umidade dessa região, fazendo uma sangria avançada. E aqui, provavelmente, de 6 a 9 furos, trazendo toda essa parte para a região do hélix, para realmente tirar para fora tudo isso aqui, o alívio do paciente. Olha aqui eu coloquei calor, aqui eu trabalhei com moxa, tá? Ou semente. Porque eu olhei na orelha e já vi o que ele precisava. Aqui eu já vou começar, e é claro que depois vai a combinação de pontos, tá, gente? Mas aqui, para preparar, se eu não fizer isso, então se eu fizer isso, o resultado é muito rápido. Aqui eu tenho que fazer sangria. Olha que diferença. Aqui não posso fazer sangria. Aqui eu não posso usar moxa. Tá? Então, olha a diferença de um paciente para o outro, né? Vamos pensar que agora essa outra paciente tá dando para pegar o fio da meada? Só coloca para mim, professora, tá dando para pegar, né? O fio da meada. Patrícia, e tem alteração hormonal também. Sim, se a gente for fazer a investigação aqui, tá longa, né? A Patrícia está em cima do recado, tá? Esse paciente número 2, vou colocar o 2 aqui, olha. Tá? 1, 2, 3. Esse paciente número 2, ele tem uma alteração hormonal muito de olhar para ele, você já sabe, alteração hormonal aqui. Por quê? Porque olha só a quantidade de pelos que esse paciente tem nessa região. Tá? Então, alteração hormonal você já sabe que tem aqui com grande evidência, certo? Assim como muitas outras, né, informações a gente vê nessa orelha. Aí você vem para essa orelhinha aqui do lado, a gente vê que a gente tem um antitrago que já está, né, um pouquinho afundado nessa parte inferior e tem calor. Olha só, ele tem calor, mas aí ele está muito afundado na parte inferior. Esse aqui, eu não olho para ele e dá vontade de espremer isso aqui para tirar, né? Diferente desse número 2, certo? O calor está mais aqui. Então, esse aqui também eu preciso fazer sangria, mais aqui em cima, tá? E o calor tá vindo nessa linha aqui, então eu tenho que fazer aqui para tirar para fora. É muito simples, gente, muito simples, tá? Aí, quando eu olho nesse número 3, essa evidência desse ferimento, gente, não parece até um queimado? Isso aqui é o fogo, a gente fala fogo do coração, tá? O linguajar da medicina chinesa. Então, o fogo do coração derretendo o metal, tá? Derretendo muito o pulmão. Tanto que essa paciente tem bastante queixas, como sinusite, rinite, tá? Tudo alterações que vêm aí do pulmão, dor de garganta que não sara, tá? Porque realmente, tá? Aqui no centro a gente tem o coração, na borda a gente já tem pulmão, né? Então, o fogo do coração tá aquecendo demais o metal e tá derretendo ele. Se eu não tratar primeiro esse calor, ele não adianta eu ficar colocando pontos aqui. Até no ferimento eu nem posso pôr ponto, né? Mas a partir do momento que eu começo a trabalhar para tirar esse calor, eu começo a melhorar, eu começo a controlar quem está atacando esse metal aqui, tá? Então, muito importante. Quando faz uma massagem nessa orelha número 3, ela fica totalmente vermelha. Totalmente. Eu posso fazer sangria para extrair em todos os hélix, para extrair o calor de tudo que está aqui dentro, certo? Porque ela está muito vermelha, muito vermelha, muito vermelha, né? Em todos os aspectos, região hormonal muito vermelha, a cabeça muito vermelha, tem calor pra caramba.
Olha a diferença de você olhar para a orelha e fazer os tratamentos de acordo com a necessidade de cada um e não porque se desses 3 chegar com dor de cabeça e eu trabalhar com uma auriculoterapia em protocolos, eu vou pegar o protocolo de auriculoterapia de dor de cabeça e pôr ponto igual em todo mundo, né? E não, aí não é assim, tá, gente? Quando eu olho para esse primeiro paciente, lembra que eu relatei que ele só vai me relatar que tem dor, mas eu vou saber que a dor dele é fria, é constante, é aquela dorzinha que não sara, que incomoda, enjoativa por fraqueza. Pode dar até uma tonturinha, certo? Nesse segundo caso, o paciente só fala dor de cabeça, mas eu vou falar para ele: nossa, essa dor de cabeça ela é pesada, ela tem peso, ela tá carregada e ela tá em toda a cabeça, ok? Pesada, tem umidade, tem peso. Aqui é uma dor queimada. E essa dor queimada é lá dentro da cabeça, parece que está no fundo do cérebro, tá? No topo da cabeça, para o fundo do cérebro, é uma dor queimada. Se esse paciente vem e traz aqui o relato, ele não precisa me falar que a dor é desse jeito, porque a orelha já me mostra, ok? Agora, se eu fosse fazer uma avaliação, só vou dar uma dica para vocês, tá? Bem rapidinho aqui, 2.0. O que que muda, professora? Porque nós vamos fazer uma avaliação inteira na segunda-feira. Vocês vão ver como que é fazer uma avaliação inteira de um caso, né? Aí vocês vão fazer, uau, sério, que legal, né? Olha só, esse paciente aqui, ele tem uma marca bem, né? Nossa, muito, uma cicatriz nessa região aqui, olha só. Então, no 2.0, quando eu olho para isso aqui, eu vou falar: caramba, esse paciente aqui, ele carrega um trauma desde quando, né? Tá cicatrizado dentro dele, desde quando ele tinha 9 anos de idade, entre 8 para 9 anos de idade. Deu uma tossidinha aqui. Então, a orelha me mostra isso. Se teve trauma de infância, esse aqui teve trauma na gestação, enquanto estava na barriga da mamãe ainda, tá? Então, a gente tem todos esses aspectos para ver. Essa pessoa que tem uma mente muito fechada, se falar que pau é pedra, é melhor concordar com ele, porque ele nunca vai concordar com você. É uma pessoa que tem muito medo, certo? Olha só, isso aqui é uma pessoa que não tem medo, uma pessoa que não tem nem muita prudência, tem até que cuidar e é muito agitada. Uma mente extremamente aberta não está criando suas próprias crenças. Então, são essas as diferenças quando a gente vai para fazer uma avaliação nível 1.0 e nível 2.0, ok? Olha só, gente, é muito legal tudo isso, né? Então eu vou trocar novamente aqui o nosso slide para a gente dar continuidade aqui, porque tem mais informações ainda aqui para vocês. A aula ficou bem extensa, né? Ficou bem grande, tem muita informação hoje, mas é legal a gente estar estudando juntinhos aqui, né? Deixa eu só trocar. Opa! Deixa eu só trocar o slide aqui. Opa! E a gente vai continuar com a nossa super aula aqui de aurículo. Então, a gente. Professora, o que significa uma mancha marrom na minha orelha? Opa, não sei. O que significa um cravinho na minha orelha? Eu sei que é bloqueio de ti, mas eu tenho a mancha marrom, é um problema crônico, mas eu não posso chegar num resultado com uma informação. Então eu tenho que pegar as informações geral da orelha direita, da orelha esquerda, de cada região, de tudo, tá? Para daí dar um resultado de avaliação. Por isso, eu não posso tirar uma avaliação por uma informação, ok? Não pergunta para a professora, o que significa isso? Tem que saber o que é o resto, como que está o restante, ok? Porque é tudo uma somatória de fatores. Pode ser, por exemplo, uma pessoa, nós falamos da orelha grande, professora, que a orelha grande, então, é um bom líder? Olha só, se a orelha for grande e for dura, é um líder que é muito difícil de lidar com ele.
né? E se ele tiver ainda a mente fechada, pior ainda. Então, se tiver a mente aberta, ainda é mais flexível. Olha só, então vai somando. Se agora você tem uma orelha muito grande, mas é muito molinha, é uma pessoa que tem instinto de liderança, mas não está sabendo usar porque tem dificuldade de dizer não, enfim. Tá? Então tem uma somatória de fatores para a gente chegar no resultado final, e isso é muito importante. Por que que a professora não se compromete em fazer a avaliação do pavilhão auricular de ninguém? Não coloca no grupo orelhas para a professora avaliar, porque demora em torno, pelo menos, gente, meia hora para fazer uma avaliação. E aí eu vou fazer uma avaliação de alguém que não entende do método, e aí eu não tenho como fazer orientações de tratamento, e nada adianta avaliar se não é para tratar, não é verdade? Então, realmente, não consigo fazer avaliação para todo mundo, por isso cada um tem que aprender a fazer avaliação. Agora eu vou responder algumas perguntas que ficaram lá para trás, nessa parte aqui, por isso que eu não trouxe, tá? Quando a gente fez a avaliação, tá? A partir dessa avaliação, então a gente já olhou o paciente, a gente vai saber o que vai fazer com o paciente. Aí eu vou para outra etapa, que é a palpação. Aqui, quem perguntou ali atrás, tá? Aqui é que eu vou decidir qual lado eu vou começar a auriculoterapia. É aqui que eu vou ver qual lado está tendo maior reflexo com o meu paciente. Aqui, tá? Então, vou pegar na orelha do meu paciente, vou apalpando, eu já fiz a avaliação, já anotei tudo, vou apalpando e vou perguntar para ele. Vamos pensar que, lembra, nós fizemos da cervicalgia, dor no pescoço. Paciente, queixa principal, dor no pescoço. Você vai na região cervical, você vai pressionar, movimentar e falar para o paciente qual lado dói mais. Aí o paciente fala, o direito, ótimo, começa por ele. O esquerdo, começa pelo esquerdo, tá? Mas nem todo caso de tratamento é caso de dor, né? E aí, se não é caso de dor, não dá para investigar qual orelha está doendo mais. Aí a gente vai para o lado que tem maiores alterações para iniciar. Onde tem mais mancha, onde tem mais ferimento, onde está mais descascado, onde tem mais caspa, onde tem mais alterações relacionadas à queixa principal. Entenderam? Quantidade de pontos a gente vai decidir na hora de fazer aí o tratamento, né? Então, nessa palpação serve para isso. Aí a gente vai para a parte do tratamento. Lembrando que na orelha, eu não posso olhar para a orelha e ver a orelha. A orelha eu estou enxergando nela o ser humano que está por trás dela, tá? Aqui é que eu vou escolher a combinação de pontos que eu vou trabalhar. Então, olha só, gente. O paciente chegou, você fez a anamnese verbal, você acolheu, você conversou, você falou o que é o tratamento, né? Toda hora fazendo um resumo para ficar bem legal, tá? E aí vai pensando comigo, quanto vale um atendimento como esse? Pensa comigo, quanto você pagaria para chegar a ter um atendimento com esse? Quanto que você acha que vale, né? Você chegou, foi bem recepcionado, levou, te explicou, aí fez a avaliação verbal com você, levou você para a maca, está falando as alterações que você tem, vai te tratar da forma correta, na mesma sessão você já começa a sentir uma diferença dos seus sintomas, ou seja, você fez os exames, você está fazendo o tratamento, tudo numa sessão só. Não dá para fazer isso em 10 minutos, auriculoterapeuta. Se você quer ser um auriculoterapeuta diferenciado no método da auriculoterapia avaliativa, essa primeira sessão, principalmente, onde você vai conhecer todo o paciente, não dá para ser por menos de 1 hora de atendimento, tá? Pelo menos isso. Aí você vai, a partir de todas as informações que você teve na anamnese verbal e visual, né? Então, você vai somar as queixas do paciente com as alterações que você viu, lembra? É somatória, tem que somar queixa, tá? E aí você vai escolher a combinação de pontos adequada para o paciente. Professora, mas aí é difícil, não é? Tá, gente? Não é. Principalmente se você optar pela técnica matar raiz. Não é difícil. É fácil, não precisa usar protocolo pronto, nunca mais vai ter que correr atrás. Meu Deus, que ponto eu coloco? Porque a orelha vai te mostrar o que ela precisa, e isso é fundamental. Você vai ter confiança, saber o que você fez, ter confiança do que você fez, né? Aqui você vai escolher a combinação de pontos. Então, quem perguntou sobre quantidade de pontos,
tá? Nós não temos quantidade de limite de pontos na auriculoterapia avaliativa. Eu sei que outros métodos têm regra, mas daí fica lá no outro método, certo? Na auriculoterapia avaliativa, nós usamos a quantidade que o paciente precisa. É aquilo que ele necessita. Não vamos deixar para trás aquilo que ele precisa, porque tem uma regra que não pode passar de tanto. Não existe isso para nós, ok? Márcia, isso aí faz parte da escola de medicina tradicional chinesa, tradicional mesmo, focada lá atrás, certo? Então, não, a gente começa pelo lado de maior reflexo quando a gente fala de auriculoterapia avaliativa, independente de ser o homem, independente de ser a mulher. Pensa comigo, só para vocês terem uma noção, pensa comigo. Se eu estou com dor, tá? No ombro. Eu gosto de falar em cima porque é onde eu sei mostrar, tá? Aqui para vocês. Vou ter que erguer o pé aqui, né? Eu estou com dor no ombro direito. Meu ombro direito não está movimentando muito bem aqui, né? Não está permitindo o movimento do braço. Então, eu vou vir na região de ombro, qual o lado que está doendo, porque se tem dor na orelha. Qual o lado que dói mais? Olha, dói mais o lado oposto, dor cruzada, né? Então, eu vou trabalhar no lado oposto. Agora, dói mais esse lado, eu vou trabalhar esse lado. Detalhe, tá? Eu vou confirmar a melhora na sessão. Então, eu tenho que estar confirmando essa melhora, ok? Escolher, então, a combinação dos pontos, escolher quais técnicas eu vou usar. Mas vocês viram que conforme eu vou avaliando, já vai vindo? Olha ali, eu só de olhar para aquelas orelhas que eu passei para vocês ali, eu já pensei, a primeira está muito pálida, vou usar técnica de moxa. A segunda, nossa, essa orelha está muito quente, vermelha. Eu vou usar técnica de sangria, tá? É uma dor na coluna, eu vou usar uma técnica de correntinha, né? Olha, eu usei ali, no 2 eu usei sangria, técnica de sangria e cerca, né? Então, aí, conforme eu vou observando, já vai surgindo a técnica que eu vou usar, certo? E aí eu vou escolher o material. Também na avaliação é que vai surgir qual é o material que eu vou usar. Olha só, na primeira eu vi que precisa de semente, porque eu preciso gerar mais calor. Na outra eu já posso usar agulha, posso usar cristal, né? Posso usar stipper, enfim, porque são. Vamos pensar materiais mais frescos, ok? E aí eu vou fazer o fechamento do tratamento. Então, coloquei ponto, manda o paciente levantar da maca correndo embora, acabei. Pronto, acabou. Acabou, já coloquei ponto, levanta e vai. Não, tá, gente? Não faz isso com o seu paciente. Ele acabou de receber, porque quando você faz uma auriculoterapia bem feita, ele acabou de receber uma carga energética do próprio organismo. Imagina, ele trouxe energia do corpo, trouxe para a orelha, né? Especificamente do rim, a gente está falando quando é auriculoterapia, e aí ele está recarregando as informações, fortalecendo esse rim que usou a sua energia, carregou, agora vai descer de forma mais forte. Então, se eu acabo de fazer levanta a paciente e vai para casa, o paciente pode levantar da maca e tonto, né? Tontear, começar a rodar tudo, porque não é hora de levantar ainda, ok? Então, deixa o paciente pelo menos uns 5 minutinhos ali, relaxando, e faça uma finalização. Faz com aquilo que você sabe fazer, uma massaginha no pé, né? Uma energização, use alguma técnica, ok? Aí a gente pensa nas técnicas que compõem a auriculoterapia avaliativa. A gente usa bilateral só quando há necessidade de pontos diferentes de um lado do outro. Tá, Márcia? A gente não usa bilateral com pontos iguais no método da auriculoterapia avaliativa. Estou falando dentro desse método, né? As técnicas que compõem o método da auriculoterapia avaliativa. O que eu vou aprender nesse curso para usar como ferramenta de tratamento para o meu paciente? Você vai aprender técnica de correntinha, que é muito usada para trabalhar região de coluna e membros inferiores e superiores, né? Isso é uma técnica maravilhosa.
Você vai aprender a técnica de massagem, energização. Eu sei que está corrido, mas vamos fazer a energização aqui. Essa técnica de energização, ela é muito boa para fazer finalização de tratamento. Mas vamos aqui primeiro, né? A gente já vai fazer a prática junto. Sangria avançada, você vai aprender moxa, sobreposição de ponto, espelhamento e um monte de outras técnicas aí, certo? Dentro lá do curso, a técnica de matar raiz, que é exclusiva do curso também, porque ela nasceu junto com o método. A energização, ela serve como relaxamento, reorganização de pensamentos, tranquilidade mental. Pode ser feito autoaplicação, por isso a gente vai fazer juntinho aqui daqui a pouco, ok? Você pode fazer em você mesma. E aí fica essa dica para você usar essa técnica como finalização de tratamento para depois o seu paciente levantar da sua maca. Antes de fazer a nossa prática, eu já vou concluindo aqui, né, deixando essa mensagem para vocês de Provérbios aqui, tá? 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Nem precisa fazer comentário, né, gente? A quem você está consagrando tudo o que você faz, né? A quem você consagra que você vai ter o retorno da bênção, certo? E aí eu vou com você aqui para a gente fazer essa prática de energização. Vamos comigo, gente? Fazer essa prática juntinho? Quem está comigo aqui? Olha só. A prática de energização, tem gente que fala, professora, é igual reiki. Não é reiki, não é nada. Realmente, é só você usar sua mão, não precisa símbolo, não precisa nada, tá, gente? Isso aqui é física, né? Então, você vai pegar a tua mão fechada, porque senão você aberta não dá certo. Mão fechada, olha só, dedinhos bem fechadinhos. Você vai na altura do nariz, tem que ser assim, tipo, amenzinho assim, tá? Não pode ser assim, que também não vai dar certo. Tem que ser assim. E aí você vai esfregar uma mão na outra bem forte. Faz comigo aí, tá? Faz comigo aí. Esfrega uma mão na outra bem forte mesmo, até você sentir que aqueceu a sua mão. Sentiu que aqueceu a sua mão, você não vai abrir os dedos, deixa fechadinho, faz uma conchinha ainda com a mão fechada, olha só, uma conchinha, afasta levemente uma mão da outra, você vai afastar um pouquinho, vai fazer isso aqui, vai girar para frente. Nossa, eu tô com energia muito ativa hoje, porque já tá fazendo a bolinha aqui. E vai girar para trás, tá? E aí você vai sentir uma energia entre suas mãos, como se fosse uma bolinha de energia na sua mão, ok? Aí você vai fazer isso aqui, ele tem como se estivesse expelindo uma mão da outra, tá? Bem leve. E aí você vai sentir que tem algo entre as suas mãos. Aí você vai fazer isso bem devagarinho. Agora você vai fazer em você, mas se for no paciente, você vai levar com todo cuidado para a orelha do paciente. Agora, com todo cuidado, você vai levar isso para a sua orelha, tá? E aí você vai deixar um minutinho encostado, pode afastar um pouquinho, tá? Jogar bem leve de um lado para o outro, segura mais um pouquinho, faz isso de olho fechado depois, certo? E aí você faz isso, gente, por uns 3 a 5 minutos no seu paciente. Gente, isso aqui, conforme você vai fazendo de um lado para o outro, tá? Isso vai passando, vai reorganizando os pensamentos, a mente vai tranquilizando, toda aquela energia que subiu do rim para trabalhar com todo o corpo, ele vai, né, vai potencializando, vai voltando para o rim de uma forma bem tranquila. O paciente abre o olho com outro olhar, tá, gente? Você observa que o paciente já levantou outro da sua maca. Então, isso é maravilhoso. Quem conseguiu? Coloca para mim no comentário, quem conseguiu sentir essa bolinha de energia nas mãos? Coloca aqui para mim, dá um feedback para mim, gente. Isso é muito legal. É muito legal a gente testando junto, né?
E aí eu falo para vocês, né? Tentou aí, fez aí, coloca para mim quem conseguiu no chat aqui, por favor. Que legal, olha aqui, ó, a Denise conseguiu, né? Muito bom. Gente, aí eu falo para vocês, hoje, profissionais da saúde, a maioria das, talvez muita gente fez faculdade para um tempo atrás e não passou por nenhum módulo de terapias integrativas. Hoje, quase todas as faculdades, quase todos os cursos da área da saúde têm módulos de terapias integrativas, né? Eu tenho dado palestras em alguns cursos, em algumas faculdades, né? Então, já dei curso para faculdade de medicina, já dei curso para várias áreas, curso não, já dei palestra para várias turmas de faculdade, e eles ficam assim, nossa, né? Encantados com aurículo, com terapia floral. Então, muitas vezes, o que você precisa, você já está na área, no mercado, você já é da área da saúde, mas gente, por quê? Eu preciso de algo que me diferencie dos outros. Então, busque algo que vai, né, se destacar, vai fazer você se destacar no mercado de trabalho. A auriculoterapia, ela é muito boa porque ela pode ser encaixada em vários tipos de profissões diferentes, né? Imagina, se eu vou trabalhar emagrecimento, eu posso trabalhar com auriculoterapia. Se eu vou trabalhar processo de massagem, posso trabalhar com auriculoterapia, né? Então, nutrição, a psicologia, quando a gente vai para o nível 2.0, né? Então, eu posso trabalhar com a minha área, fisioterapia, gente, fisioterapia. Você vai fazer reabilitação, você vai fazer qualquer outro procedimento, você faz aurículo junto. Então, dá para você associar com, né, uma variedade de profissão aí. Então, faça algo que vai fazer você realmente sair na frente dos outros profissionais. Você tem que ter um diferencial dos demais, né? A galera, olha aqui o pessoal, né, fazendo, sentindo, isso é tão bom, não é? É gostoso quando a gente realmente consegue fazer. E isso é muito legal, viu? Olha que legal, gente, muito bom isso. Parabéns para vocês, viu? Muito bem. Olha aqui, né? Eu faço pós-graduação em acupuntura, mas não aprendi tudo isso que você ensinou em 2 aulas. Olha só, né, Rosângela? Que pena, né? Que pena, tá? Mas assim, normalmente um curso de graduação ele te dá meio que uma pincelada em cada módulo para você ver o que você gosta, para você buscar recursos dentro daquilo, né? Para buscar outros cursos em si. Mas realmente eu acho que tem que ser, né? A gente tem que pensar nessa qualificação, nessa qualidade aí de conteúdos, não é verdade? E aí fica o convite para você que quer se qualificar, né, quer aprender mais de auriculoterapia. É claro que as aulas aqui, gente, é muito pouco tempo para dar conteúdo para vocês, né? O curso Entendendo a Auriculoterapia conta com mais de 100 videoaulas, então é conteúdo para caramba, né? Dá para aprender muita coisa lá. Você vai passar por medicina chinesa, você vai passar por, né, pela auriculoterapia, vai passar pela conduta profissional. Então, o curso ele realmente te prepara para esse mercado de trabalho, viu? E eu convido você a fazer parte dessa turma. Aproveita, entre em contato com o suporte. Professora, não faz essa parte, né? Entra ali em contato com o suporte e, né, entra para a nossa turma. Eu vou estar aguardando você lá na nossa comunidade, onde a gente fica mais pertinho, mais juntinho, viu? Beijo no coração. Fica com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Final de semana coloca tudo em dia, porque final de semana a gente não vai ter aula. Amanhã, né? Amanhã à noite eu estou indo para Maringá. Sábado e domingo dou aula no curso de medicina chinesa lá. Inclusive, vai ser o módulo de aurículo para uma turma nova, que eu ainda não dei aula nessa turma, vou conhecer a turma. E aí, na segunda-feira, a gente retorna para aqui, né, para o nosso workshop, porque, gente, não perca a aula de segunda-feira. Gostou dessa? Imagina, não perca de segunda-feira, vai estar demais. Tá? Aguardo você. Lembrando aqui dos bônus, né? O pessoal me dando um toque aqui, né? Porque depois o pessoal fica perdido. Os bônus de esse mapa exclusivo, deixa eu ver aqui, tá anotar aqui, a técnica de matar raiz, a auriculoterapia para bebê, a auriculoterapia para gestante, tá? A auriculoterapia na estética, né? Então, esses bônus de participação no grupo VIP, da mentoria VIP comigo, né? Via vídeo, enfim.
Todos esses bônus estão liberados nesse 50% ou lá nos combos com mais de 50% até hoje, tá? Então, à meia-noite, né, às 23h59, e aí depois você já não consegue mais os mesmos bônus, ok? Aproveita, pessoal. Fala com o suporte, professora, mas eu não vou conseguir hoje, eu quero amanhã, mas fala com o suporte, pelo menos para você garantir os seus bônus, ok? Beijo no coração e até segunda-feira, pessoal. E eu vou lá para os grupos, né, para a gente conversar um pouquinho agora, viu?